o exercício número 1 e o exercício número 2, todos os professores atuando simultaneamente. No exercício número 1, a gente faz uma análise projetual de projetos escolhidos pelos professores de projeto. Não são quaisquer projetos, são projetos que estejam na escala do entendimento de alunos de terceiro período. Esses projetos, cada projeto tem uma característica específica que se quer valorizar e que se quer analisar, e os alunos fazem uma análise desses projetos. A segunda etapa do período é o projeto propriamente dito, ou seja, o primeiro projeto, o primeiro exercício de análise, ele vai alimentar o aluno para que ele possa depois desenvolver o seu próprio projeto, o que não é muito fácil. Quando eles fazem a análise, tudo já está lá e eles entendem tudo perfeitamente. Quando nós exigimos deles que eles façam o seu próprio projeto, que apareça o que a gente considera como a ideia de projeto, eles veem que aí sim tudo fica bem mais complexo. Esse primeiro exercício de análise projetual, as características que a gente procura enfatizar são a implantação, a morfologia, a espacialidade e a tectônica. E aí aqui a gente tem um exemplo, esse foi um objeto de análise, que é uma casa construída de um arquiteto famoso. Aqui é um modelo construído pelos alunos, um croquis feito pelos alunos, eles elaboram textos, eles fazem as plantas baixas, eles pesquisam sobre o projeto. Eventualmente, eles conseguem fazer contato com os próprios escritórios e com os arquitetos que fizeram os projetos. E os arquitetos respondem, eles fazem questionários. Já teve caso de um arquiteto que mandou o projeto estrutural inteiro para eles analisarem. Aqui um outro objeto também. Aqui a análise feita, um trecho da análise feita pelos alunos, que virou uma maquete. E aí, como o ensino de estruturas atua nessa fase? A gente procura fazer o seguinte, o que o próprio Donald Schoen também define como atenção operativa. Os alunos ainda não têm nenhum ferramental de estruturas que eles possam usar. Mas, por outro lado, a gente tem uma ferramenta como professor que é estabelecer um vínculo com o aluno. Nessa fase é muito importante o aluno confiar no professor, o aluno reconhecer no professor uma certa autoridade sobre o assunto, para que ele confie e a conversa que o professor de estruturas tem nessa etapa do projeto, essa conversa vai sim alimentar o aluno nessa análise que ele está fazendo, porque existe uma estrutura ali, ele precisa entender aquele funcionamento e é como se fosse com cada grupo que está analisando uma aula particular, uma palestra sobre aquela estrutura. Nesse caso, então, a introdução de alguns fundamentos, como compressão, tração, flexão, vai acontecer por aproximação fenomenológica. Por exemplo, a gente tem aqui um projeto que é um objeto de análise, que é uma escola que chama Handmade School, que foi feita em Bangladesh. Os alunos fizeram toda a análise desse projeto, replicaram em maquete, isso aqui é uma maquete feita pelos alunos daquele projeto, e aqui um exercício feito com material do ateliê na mesa deles, o que a gente encontra em volta, para explicar os fenômenos de flexão, por exemplo. Eles estavam muito intrigados de por que aqui em cima desse pórtico o arquiteto usou 4 elementos de madeira. E aqui eles fizeram um exercício para entender a rigidez que existe, a diferença de rigidez que existe, a flexão, no pórtico feito com uma madeira só ou com 4 elementos de madeira. Já no exercício 2, eles têm que aí sim desenvolver os seus próprios projetos, alimentados por tudo que veio do exercício 1. O exercício 1, inclusive, tem uma banca de avaliação, onde eles mostram todo o trabalho que eles fizeram e recebem nota por isso. Nessa fase aqui, isso aqui é só um exemplo, tem lá o projeto, a maquete do projeto, as investigações em escalas diferentes, uma maquete aqui desse lado feita a parte arquitetônica e desse lado a parte estrutural. Isso aqui também é um exemplo de um projeto entregue na banca final, que tem aqui toda a explodida do projeto, a maquete, e aqui detalhe de construção do que seria, lógico, a gente tem sempre que situar isso no terceiro período, né? Bom, como o ensino de estruturas entra nessa fase do ateliê? Com uma aula teórica de fundamentos estruturais, rápida, uma aula teórica de sistemas estruturais rápida também, uma aula de 2 horas, 3 horas. Depois, um trabalho de campo,
que é solicitado para os alunos, e a orientação tutorial do projeto, que vai acontecendo aula a aula, conforme o desenvolvimento do projeto deles. Nessa aula teórica, vamos lembrar que não tiveram ainda aula teórica de estruturas de espécie alguma, só vão ter isso no 5º período. O que a gente usa como estratégia pedagógica? O reconhecimento. O reconhecimento é um vetor pedagógico. Carregamentos usuais, esforços solicitantes, caminhos de carga, e a gente procura mostrar em projetos construídos, projetos que são facilmente reconhecíveis pelos alunos, o que está acontecendo. Então, a gente pode ter exemplos de compressão, exemplos de tração, de torção, de flexão, e vamos alimentando a aula com essas informações. Mesma coisa para os sistemas estruturais, para eles entenderem a pertinência dos sistemas estruturais, que isso, para os conceitos de tectônica, são muito importantes. Então, a gente tem os sistemas de concreto, os sistemas em textura metálica, os sistemas em madeira. Bom, a gente menciona os sistemas estruturais sempre dentro de uma ótica também, que são as características técnicas, a pertinência construtiva, as características tectônicas e a adequabilidade, porque eles vão ter que escolher para o projeto de arquitetura que eles estão fazendo, como eles vão enfrentar as questões estruturais. Eles têm que enfrentar dentro daquelas características. E o trabalho de campo? O trabalho de campo foi uma coisa que foi colocada há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, e esse trabalho de campo foi meio que uma revolução no nosso processo, porque ele teve uma resposta muito boa da turma. O que aconteceu? Depois das aulas teóricas, eles entravam direto no projeto, mas a gente sentia que ainda faltava alguma coisa ali. Então, a gente passou a pedir, depois das aulas teóricas, que eles fizessem um trabalho de campo que se trata da seguinte tarefa. Eles saem da aula e no entorno deles, seja no caminho de casa, dentro da própria universidade, no passeio do fim de semana, eles identifiquem estruturas construídas e ali identifiquem também os esforços preponderantes. E preparem os trabalhos e entreguem para correção, para avaliação nossa. Um detalhe importantíssimo que também a gente acrescentou aos poucos, porque da mesma forma que eles aprendem fazendo, nós também aprendemos fazendo. Então, começaram a vir fotos de projetos maravilhosos do Google e tal. Então, agora, a gente proíbe fotos que venham do Google, eles têm que estar no local, é uma experiência fenomenológica. E a gente até brinca, se vocês virem um pilar, abracem o pilar, toca nele, porque é uma coisa construída e vocês vão entender pilar. E a resposta é muito boa, porque eles chegam na aula seguinte dizendo que sempre que o pilar esteve ali, eles nunca perceberam que tinha um pilar ali, do lado deles. E coisas engraçadíssimas, tipo assim, olha, a minha amiga descobriu que tem uma laje nervurada na casa da tia dela. Então, são coisas assim que passaram a motivar os alunos. Bom, esse, por exemplo, é um trabalho de campo. E, como a gente enfatiza que não pode ser foto do Google, eles aparecem nas fotos. Estivemos aqui, estamos aqui, estamos fazendo o trabalho. Isso é uma banca intermediária de avaliação do projeto, como o projeto deles está andando efetivamente. Então, reparem que tem várias maquetes de investigação, tem muita discussão, e eles apresentam as questões tectônicas. Bom, a gente entende o projeto de arquitetura como um sistema complexo, de múltiplas interdependências, e por isso a gente usa também o que a gente considera os agentes estressores, que os agentes estressores eles fazem as comunicações entre as disciplinas, né? E a estrutura é um agente estressor. É um agente estressor porque eles sabem que eles vão fazer uma arquitetura, essa arquitetura vai gerar uma estrutura e essa estrutura vai estressar essa arquitetura, ela vai interferir na arquitetura de alguma forma. Por isso, eles vão ter que reelaborar a arquitetura. E entra num processo cíclico até chegar realmente num projeto equilibrado. E como agentes básicos de estresse do projeto, a gente tem os vãos, os pilares e as vigas. E eles escolhem o que eles vão fazer, se o pilar vai aparecer, se não vai aparecer, eventualmente fazem projetos que têm elementos importantes que precisam ou não ser incorporados na forma, né, como elemento formal de projeto. E aqui está uma banca final onde eles, aliviados, conseguem ver desde a ideia primeira do projeto até a materialização do projeto deles. Era isso que eu tinha para falar. Obrigada.
Obrigada, Mônica. Agora eu vou convidar o Mário Ferreira, que vai apresentar o trabalho Arquitetura do Aço e Estrutura como Elemento Gerador da Forma, experimentos metodológicos no ensino de arquitetura. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui, gente, colegas. Praticamente o que eu vou apresentar aqui, eu acho que é complementação do que a professora apresentou aqui, só que orientado para uma área mais específica. Sou da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e nós temos algumas experiências lá e a gente vem tentar contribuir com o que a gente vem fazendo, né, nessa área de arquitetura e estrutura. Né. Bueno, a partir de 1998 foi introduzido no primeiro currículo do curso uma disciplina chamada Projeto de Edificação 4. E essa disciplina de Projeto de Edificação 4, hoje ela é chamada de Ateliê de Arquitetura 5, num novo currículo que foi implantado em 2012. E essa disciplina, ela é de 7ª matrícula, 7º semestre, 7º nível, e anteriormente a essa disciplina já ocorreram algumas disciplinas específicas na área de tecnologia dos materiais, tecnologia de sistemas construtivos, sistemas estruturais 1, 2 e 3, tudo com o código do curso de arquitetura. E essa disciplina aqui utiliza, nós trabalhamos já com concreto, tijolo, madeira, novos materiais, vem depois, e aço. Essa aqui é especificamente a arquitetura do aço. E a partir daí nós começamos a ter determinadas situações que a gente espera chegar ao final do semestre, na medida que os alunos contemplem aquilo que foi proposto, né? Soluções no cenário de industrialização, as situações de utilizando o aço como material principal, programas de média complexidade, contexto urbano, expansão. Então, nós temos uma área lá em Porto Alegre que é o 4º distrito, que é chamado, bairro Floresta, bairro Navegantes, que estamos no processo de revitalização. Então, nossos temas das disciplinas de ateliê de arquitetura, elas se concentram muito nessa área. Né? Há um susto inicial, quando eles iniciam essa disciplina, na medida que há uma mudança da lógica de projeto. Para que isso ocorra, a gente continua ministrando teoria e método, informações sobre caráter e linguagem do aço. É aí que ocorre um certo frisson nos alunos, porque até então, né, o brutalismo do concreto, vivência contínua no meio. Começamos a trabalhar com análise qualitativa de estruturas, a partir do conhecimento que eles têm em sistemas estruturais 1, 2 e 3, a parte de tecnologia de sistemas construtivos e alguns instrumentos que a gente utiliza para que esse semestre ele ande. Né? Exposições teóricas, evidente, orientação de pesquisa para contornar o problema, conhecer o problema a partir do tema formulado, orientação individual de projeto, nosso módulo lá em termos de orientação de arquitetura é 1:15, então se nós temos uma turma de 60 alunos, são 4 professores. Né? E essa disciplina ela é meio que um gargalo no nosso curso lá. Então, meio que freia o aluno. Então, chegamos assim, a ter 60 alunos, 70, e a gente acaba dividindo, acrescentando mais um professor para manter esse módulo de 1:15, para fins de orientação individual. Visitas técnicas orientadas, a gente tem uma relação muito intensa lá com a Associação do Aço do Rio Grande do Sul, até porque os professores arquitetos que fazem parte dessa disciplina têm uma experiência prévia em arquitetura do aço e um conhecimento necessário na área de estruturas. Né? E algumas oficinas de criação também, em função do Centro Brasileiro de Construção e Aço. O ano passado nós estivemos lá, fizemos oficinas com os alunos da disciplina e os alunos interessados, semestres anteriores ou posteriores à disciplina. Aqui foi. Voltei aqui.
o nosso processo de trabalho ele consiste na definição, nós definimos o programa de necessidades, a gente estabelece uma área e o entorno para a implantação das propostas, a questão do domínio da tecnologia dos processos construtivos, estudos de caso, referências para fins de linguagem e caráter, a formulação de hipóteses e intenções formais, lançamento do partido geral, lançamento de estruturas, o módulo estrutural, essa parte que é interessante aqui para nós, a maquete operativa em nível de anteprojeto, detalhamento dos componentes, corte de pele, e maquete de apresentação e maquete de corte de pele também. Aqui, formulação de hipóteses, né, que a gente insiste para eles, que a prerrogativa é do projetista, que é um processo de criação cumulativa. Trabalhamos já nessa fase com zoneamento e exigimos deles um comprometimento formal do ponto de vista do projeto, a partir do domínio do programa e do zoneamento do grupo de funções, né? Começamos a trabalhar também nessa etapa de estudos preliminares, em que já há um controle relativo da forma. A partir desse momento já começa já temos o início da orientação individual. A partir daquela definição e do lançamento do partido, aí começamos a entrar numa determinada situação, que é o domínio da estrutura a partir do lançamento, ou seja, o lançamento da estrutura no projeto, na medida que o aço, que ele é um elemento, a característica dele é um elemento gerador da forma nesse exercício aqui. O que acontece é que nós começamos a trabalhar com modelagem estrutural, ou seja, imediatamente após a entrega do partido geral, o aluno começa a trabalhar com módulos estruturais. Eles têm que executar e definir o módulo deles, porque essa lógica de projeto que eles desenvolvem está fundamentada no domínio do módulo, no domínio da malha, de tal maneira que ele possa estabelecer o lançamento da estrutura. E nós insistimos que o arquiteto, no caso, ele tem que lançar a estrutura. Tem que lançar, nesse caso. Aqui tem outros exemplos aqui, de módulos estruturais. Tem inclusive alguns que são desse semestre. Bueno, então a nossa equipe lá, ela é formada por 4 professores arquitetos e um professor engenheiro. Nós somos uma universidade comunitária, assim como a PUC-Rio e outras universidades católicas. E nós temos um regime de trabalho, professores em tempo integral, professores horistas. O professor engenheiro, no caso, se ele for horista, no caso é o professor horista, o que acontece? Ele tem horas alocadas em planilha para a disciplina. Ele é oficialmente professor da disciplina de ateliê de arquitetura 5. Ele é oficialmente professor. E nós temos 3 momentos. O primeiro momento, ele aparece e se apresenta no início do semestre lá e faz uma exposição sobre análise qualitativa de estruturas. Ou seja, esse professor, todo mundo conhece ele no curso. Os alunos conhecem ele porque ele já foi professor de sistemas estruturais 3, que nós temos lá concreto, madeira, tem morfologia estrutural antes, e sistemas estruturais 3 é de aço. Então, a partir daí, o pessoal já conhece ele, ele vai lá e faz aquela lembrança a respeito do comportamento de estruturas. Né? Vai lançar um pórtico, L/25, 25, aquela coisa toda. A viga, L/20, 17, aí vai. Então, ele começa a fazer uma análise, uma aula, tarde toda, sobre o comportamento das estruturas e tentando relembrar de uma forma holística o que os alunos aprenderam em todas as disciplinas. No segundo momento, ele volta para fazer uma análise das maquetes, dos modelos, do módulo estrutural. É isso que acontece. Então, essa é a festa da disciplina, nesse momento. A mesa, vocês vão ver, aparece os módulos, e ele faz uma avaliação do módulo estrutural e com repercussão no projeto da arquitetura. E o terceiro momento é que, imediatamente após
imediatamente após a entrega do anteprojeto, foi na sexta-feira passada, agora começa a romaria em direção ao professor Felipe. Lá. Então, ele passa a orientar praticamente todos os alunos no controle fino, no ajuste fino da estrutura, na medida que eles já estão numa fase de anteprojeto. Tá? Então, a partir daí, ele começa a dizer, olha, aquele vão de 80 lá que tu quer fazer, o Calatrava fez lá no Museu do Futuro, tu pode fazer, ou esse aqui está demais. Então, são essas situações que acontecem nesse momento aqui que vai, estamos em junho, vai até 5 de julho, de acordo com o nosso cronograma. Então, é uma romaria a sala do professor. Ele está sendo remunerado em termos de horas para aquela atividade, porque ele é professor da disciplina. Aqui é o segundo momento esse, que é uma avaliação que ele faz do ponto de vista do comportamento das estruturas. Cada um desses alunos, desenvolveu um módulo estrutural. Aqui tem um painel que faz uma análise tipológica, os ensaios, se faz uma simulação, recomendações, ele pega por tipos, né? Então, pórticos, arcos, treliças, e aí vai. Aqui, um dos objetivos é exatamente definir a escolha, por exemplo, na medida que nós estamos trabalhando com modulação, coordenação modular e industrialização, o que acontece? Nós temos a necessidade de estabelecer essa compatibilização, essa coordenação modular. E ele é uma pessoa que ressalta muito esse tipo de situação. Aqui, a partir dessa situação, se trabalha com a entrega final, fica mais ou menos dentro dessa linha aí, incluindo cortes de pele, maquete operativa. Aqui são alguns trabalhos que são entregues, módulo estrutural, cortes de pele. Ou seja, o objetivo é deixar bem claro que o ofício do arquiteto é o ambiente construído, é a obra edificada. Se quiser fazer mestrado, doutorado, tudo bem, mas o objetivo é exatamente esse. Aqui são os cortes de pele, são entregues em maquete, para que ele possa compreender o que ele está fazendo. Que uma abertura, uma janela não é um retângulo no CAD, né? O objetivo, como eu tenho repetido aqui, aprofundamento na prática do projeto, orientado para o aço, né? A compreensão dos sistemas estruturais, a importância da estrutura, nesse caso, na definição da forma, né? Estabelecimento de repertório. Aqui está a turma. Essa aqui é a nossa turma lá, desde 90. Esses professores todos já participaram da disciplina, né? Esse aqui é a turma atual, aí. O professor Bregar. O penúltimo professor lá, ele é professor da Universidade Federal e implantou a mesma disciplina lá na URGS, né? E praticamente o projeto de educação 5 lá, o projeto arquitetônico é o mesmo nosso. Era isso que eu tinha a falar. Muito obrigado pelo espaço. Bem, gente, boa tarde a todos. Meu nome é Aline Matos, meu colega César. Nós somos professores do Unifor, que é o Centro Universitário de Formiga, em Minas Gerais. Vamos apresentar para vocês uma experiência que a gente teve numa determinada disciplina, né, que envolve conceitos estruturais e projeto. Tá? Eu acho que no primeiro momento vale a gente contextualizar ali Formiga, né, para que vocês entendam qual é o perfil do aluno que a gente vem tratando e como que isso vai refletir no trabalho. Formiga é uma cidade no centro-oeste de Minas Gerais, mais ou menos a 200 quilômetros de Belo Horizonte, tem uma população aproximada de 65 mil habitantes. O público-alvo da faculdade são os alunos que moram no entorno ali da cidade, normalmente cidades menores ainda que Formiga. Cerca de 50% dos nossos alunos não moram na cidade, eles têm um cotidiano, né, de translado de uma
da cidade deles até a Unifor, então ida e volta. Normalmente os alunos trabalham o dia inteiro para estudar à noite. O nosso curso de arquitetura ele foi montado em 5 anos, 10 períodos. Para o nosso curso de arquitetura, esse perfil do aluno ele tende a se agravar, uma vez que o curso de arquitetura ele é muito exigente na parte de demanda de tempo, né, que o aluno precisa dedicar e tal, e o nosso aluno ele possui essa rotina dele e isso estrangula muito o tempo dele para o desenvolvimento das atividades, principalmente as de projeto. A nossa disciplina lá de estrutura de madeiras, ela aparece no 8º período, após disciplinas de resistência dos materiais, de sistemas estruturais, estrutura em aço, estrutura em madeira, estrutura em concreto, desculpa. A disciplina ela tem 40 horas, 20 teóricas e 20 práticas, e ela parece meio desvinculada com as disciplinas de projeto. Lá no nosso caso, o 8º período é o PIALP, que é uma disciplina integrada. E vale a gente ressaltar que esse nosso trabalho ele foi desenvolvido em grupos no ano de 2016, esse que a gente está avaliando. Tá? O objetivo principal é analisar e avaliar o resultado desse trabalho que a gente desenvolveu na disciplina de estrutura de madeira e entender ali onde estaria essa quebra desse raciocínio lógico da aplicação do sistema estrutural dentro do projeto de arquitetura. Como uma introdução básica ali, a gente colocou 3 pontos que a gente entende essa importância da definição do sistema estrutural dentro ou associado ou atrelado à forma arquitetônica, já que a estabilidade mecânica do edifício ela não pode ser desvinculada ali do processo de projeto. Além disso, precisa haver uma associação do partido arquitetônico e partido estrutural na concepção do projeto. Isso ajudaria ali a toda a parte de cálculo, né, toda a parte de definição dessa estrutura, e isso poderia ganhar um destaque maior do edifício, né, na composição. A gente entende que o profissional deveria deter o conhecimento do comportamento estrutural nas possibilidades de formas arquitetônicas, né, e isso ajudaria ali nas soluções mais racionais, né, mais coerentes. Né, entender toda essa escolha de possibilidades do sistema ajudaria em conseguir formas mais relevantes, né, isso faria com que o edifício ganhasse um destaque no cenário, né, e a gente precisa agora contextualizar todos os módulos de aula. A disciplina ela é de 40 horas e no plano de ensino são 40 horas teóricas, 20 horas teóricas e 20 horas práticas. Então, eu, como professor da disciplina, estruturei ela em 3 módulos de disciplina, em que no primeiro módulo eu fiz uma apresentação, foi uma parte mais teórica, envolvendo a parte técnica e tecnológica da madeira, e sempre associando as discussões a projetos de referência, muitos até que foram apresentados aqui nas palestras de ontem e de hoje, né, de madeira. E a gente sempre fazia esse atrelamento entre discutir a teoria e o comportamento da madeira e como que os projetos tiravam partido disso. E aí, então, nesse contexto, foram 7 tópicos que foram apresentados teoricamente e, na sequência, a gente a gente ia apresentando os projetos, aqui são alguns exemplos dos projetos que foram apresentados, mas ao todo foram apresentados mais de 30 projetos em estruturas de madeira para os alunos, analisados à luz das questões estruturais envolvidas. E, na sequência, a gente entrou no nosso segundo módulo de aula, que, como eu tinha uma carga teórica prática, eu desenvolvi um trabalho projetual com os alunos. Então, foi selecionado um projeto modelo, que é distribuído pelo governo federal para cidades, que é a Academia da Saúde. Ele é um projeto modular, em módulos de 3,5, ele tem 7 por 14, e a proposta era que os alunos, então, desenvolvessem uma cobertura, um estudo de cobertura em estrutura de madeira, para esse projeto modular, tirando partido até da modularidade que já estava ali expressa. Então, a partir disso, começou a gente a tentar fazer um rebatimento das questões teóricas e estruturais nessa concepção projetual. Então, a metodologia que a gente utilizou foi muita discussão dialogada, né, em ateliê, não é
igual a PUC, que é 1 para 20, era 1 para 43. Era um professor para 43 alunos, então foram organizados em grupo e foi solicitado que os alunos trabalhassem com pelo menos uma ferramenta de procedimento projetual, que poderia ser croquis, ou maquete física, ou representação gráfica digital. E, unanimemente, eles trabalharam com croquis e representação gráfica digital. A partir disso, começaram, então, questionamento. Quando começou, então, essa disciplina, começou, então, o primeiro susto que eu tomei, que foi a abordagem dos alunos em relação ao problema da cobertura. A primeira coisa que eles me perguntaram, como é que a gente faria o lançamento das lajes para poder fazer a platibanda. Então, aí eu comecei a ver que havia tido algum desentendimento entre o que eu estava falando até então e o que eles estavam propondo. E aí eu comecei a ver que eles tinham uma operação projetual, né? Eles operavam projetualmente a estrutura a partir do repertório do concreto muito mais próximo, ligado ao concreto armado, do que as questões da madeira. Então, depois de discutido isso, parece que apagou-se a ideia do sistema estrutural madeira e o sistema estrutural passou a ser interpretado como uma demanda secundária na concepção da forma da cobertura que eles queriam. Então, se primeiro a questão era a laje para colocar a platibanda, na segunda questão era uma forma impossível de ser executada com a madeira. Então, ficou nessa questão. Então, aí eu tive que criar um terceiro módulo de aulas que não estava previsto. Que esse terceiro módulo de aulas foi justamente para inverter a lógica dessa forma protagonista que controla todas as outras variáveis, né? Essa forma protagonista do projeto que controla as outras variáveis, mas as variáveis influenciando na forma. Então, apesar de parecer muito lógico para a gente que determinadas formas funcionariam melhor a partir de determinados materiais, para os alunos estava sendo sempre uma coisa surpreendente entender que determinadas formas com determinados materiais ou seriam inexequíveis ou seriam melhor executadas em outras formas. Então, nas orientações que se sucederam, os alunos passaram, então, a tomar uma outra postura, que foi também uma postura de desencantamento, onde eles passaram, então, a seguir por treliças e por coberturas, por tesouras, que já eram tesouras clássicas da arquitetura, né? Treliças Roes, essas tesouras de dupla asa e telhados borboletas. Então, eles tiveram uma postura muito mais no sentido de um lugar seguro, que em algum momento do decorrer da experiência dele acadêmica, eles já teriam trabalhado, como por exemplo, no desenho arquitetônico, eles trabalham com os desenhos de tesouras. Então, a gente fez uma amostragem de alguns trabalhos que tentaram trabalhar essas, ou uma solução estrutural que não partia dessas tesouras, ou que partiram de um estudo mais delicado dessas tesouras, mas que imperaram lá dentro. O primeiro é essa cobertura arqueada, com esse beiral que ficou-se na discussão da impossibilidade de execução de madeira, mas que na entrega final ele ainda apareceu. Esse telhado borboleta, que na verdade a madeira só está presente no engradamento, é um telhado contaletado, né? Essa tesoura que conformou uma espécie de shed, que tem uma questão até de conforto térmico interessante, mas que também tira partido de questões clássicas das tesouras, e esse lanterninho com essas asas cruzadas, né, com esses bons superiores cruzados, que também é um telhado clássico, está presente na literatura, desde a literatura portuguesa, lá do Santos Assegurados, os primeiros livros que trabalham essas questões. Então, isso despertou na gente, né, nas conversas que estava tendo eu e a Aline, isso despertou na gente questões, primeiro, de um incômodo dos resultados, e a partir desse trabalho a gente começou a discutir a experimentação das potencialidades. Por que os alunos não experimentaram as potencialidades da madeira, né? E por que a gente tinha resultados tão dissociados do que foi discutido no repertório teórico apresentado para a solução projetual que foi apresentada. Isso. Aí já na análise de resultados, a gente pode ressaltar que o ensino de projeto de arquitetura ainda é o carro-chefe dentro de um curso de arquitetura, né? O que deveria levar a bons resultados, né? Já que o estudante ele é o sujeito da ação ali e deveria, né, conduzir isso. Né? E ainda ressaltar que o processo de aprendizagem por tentativa e erro e essa avaliação crítica do professor constantemente, né, deveria, né, ou seria o mais apropriado para o amadurecimento e a formulação do processo de criação de arquitetura do aluno, né? Mas não tem sido isso que a gente está vendo lá no nosso meio, né, no Unifor.
E aí, então, a gente acabou montando 2 cenários para tentar entender esses limites colocados nesse processo todo que a gente veio avaliando. Onde o primeiro cenário, a gente trata do contexto sociocultural desses alunos, né? A gente entende que a formação do aluno ela vai ser um reflexo ali de toda a vivência, de toda a referência que ele tem de arquitetura, né? Dos espaços, né? O que a gente entende também que não não vai conseguir obter isso apenas no cotidiano de vivência de uma cidade interiorana como é a nossa lá. E que as propostas de arquiteturas elas vão vir dessa vivência, do aprofundamento constante de outras arquiteturas, de leitura de projeto, de obras análogas, né, de todo o entendimento de um processo. No entanto, isso precisa, né, do envolvimento constante do aluno, né, nessas atividades arquitetônicas, principalmente nas atividades que eles desenvolvem profissionalmente. Né? Na maioria das vezes, os nossos alunos eles não trabalham na área da construção civil, né, eles trabalham em qualquer outro emprego que eles consigam para custear o curso deles, né? E isso acaba montar um perfil do aluno que a gente entende que está influenciando diretamente nesse contexto que a gente vem aqui discutir, né? A maioria dos alunos eles não residem na cidade de Formiga, né? Poucos têm tempo livre para essas atividades extraclasse. E ainda existe uma forte questão onde esses alunos eles não realizam estágios aonde, quando eles têm possibilidade em alguma consultora, né, eles não têm contato com nenhuma outra estrutura que não seja o concreto armado, eles não estudam obras análogas diferentes de concreto armado e eles não executam exercícios dentro das próprias disciplinas, né, que não sejam concreto armado, né, até o 8º período, que é onde a gente está analisando. Né? Ainda nesse primeiro cenário, a gente acredita que essa opção por esses desenhos clássicos, né? Elas vêm desse pouco tempo disponível que os alunos têm para experimentar, para, né, conquistar coisas novas, né? Esse acesso a essa diversidade de soluções, né? Eles não têm isso. Eles acabam abrindo mão da sua criatividade ou da sua tentativa, né, desse poder criativo que eles poderiam ter, né, para o cumprimento de uma tarefa, porque eles têm um prazo para entregar, né, o semestre está acabando e eles não têm para onde correr, eles não têm tempo de pesquisar outras coisas, né, e eles acabam chegando sempre nos repertórios imediatos, né, para entregar o trabalho ali. Já no segundo cenário, a gente tenta fazer o rebatimento desse perfil do aluno no ensino. Né, em entrevista que foi realizada com a turma, eles mostraram conhecer basicamente só o concreto, é a referência que eles têm no interior de Minas, né, ou cidade interior de uma forma geral. Né. O concreto tem sido sempre a abordagem colocada, né, nesses sistemas construtivos, né, tem sido sempre usado nas disciplinas até o 8º período, né, nesse período que a gente vem falando, né. Esse exercício projetual na disciplina de estrutura de madeira acabou gerando um desconforto muito grande nesses alunos, uma insegurança, né, e isso virou uma atitude de defesa deles, né, a gente tentava, né, o César tentava falar qualquer coisa e isso era rebatido, né, quando o aluno percebe, né, que demanda tempo para pesquisa, para fazer os testes, reformulações, né, reestruturação do trabalho que ele vem desenvolvendo, né, juntamente com a necessidade de ser aprovado na disciplina, isso vira uma defesa ali e ele fala, não, então eu não tenho essa variável, o tempo não é uma variável que eu posso mexer, né, e aí ele acaba adotando o que é mais imediato, o que é mais clássico, o que ele está acostumado a ver, né. Então, a gente entende que torna-se urgente, né, refletir sobre esse rebatimento do ensino de estrutura, né, nas escolas com esse perfil que a gente vem falando e criar uma ferramenta onde a gente consiga usar o tempo disponível dentro da disciplina e tentar levar o mínimo extra classe. É um perfil diferente do que a gente vem escutando aqui das outras escolas. Então, como considerações finais a respeito do trabalho, a gente tem uma falta de sincronia entre as disciplinas ofertadas dentro do curso, da parte de projeto e de estruturas, de forma que uma não rebate na outra, e esse perfil dos alunos. Então, a gente, visando isso, a gente começou agora em 2017 uma reformulação no processo de ensino através dos ateliês integrados, que envolvem na disciplina de projeto, passa a ser obrigatório o envolvimento dos conhecimentos que estão tendo nas outras disciplinas que estão tendo no semestre.
de modo que os alunos passem a utilizar tanto desde as disciplinas de conforto, teoria, história, meio ambiente e de estruturas, dentro, efetivamente, daquele projeto, através de um trabalho, do trabalho orientado. E a gente, nesse contexto, a gente acredita que vai ajudar os alunos a desenvolverem essa ideia dos conteúdos, trabalhando integradamente na produção de outras possibilidades arquitetônicas, que não essas possibilidades que já são de um repertório comum ali de domínio prático deles. Então, mais para frente, a gente vai ter resultados efetivos desses ateliês integrados. A gente pretende voltar mais para frente para apresentar um pouco dessa evolução, se houve ou não, desses alunos em relação a essas questões do ateliê integrado. Então, é isso. Muito obrigado, gente. Convido a Camila Rezende, que vai apresentar o trabalho Concepção Estrutural no Processo de Aprendizagem do Projeto de Arquitetura, estudo de caso da UFP. Boa tarde, meu nome é Camila, eu sou mestre pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Alô? Pronto. Sim, voltando. Eu fiz o mestrado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e esse trabalho é parte da minha dissertação, que eu defendi em 2015, e foi o estudo de caso da UFPE. Na dissertação, eu fiz um estudo de caso na UFRN e um na UFPE. E minha orientadora foi Maísa, como respaldo do ensino de projeto. E aí a gente começa com umas decisões estruturais, com o McDonald, quando ele, lá em 97, ele fala que a forma do edifício exerce uma influência dominante nas características da estrutura. Então, essas decisões estruturais têm que ser no primeiro estágio. Partindo para Sandeika, já em 2008, ele fala sobre essa forma estrutural e sobre a intenção arquitetônica também, junto a essa relação entre as duas, a parte sensorial também da estrutura, também falada muito por Salvador. E daí eu já busquei de novo McDonald quando ele lança essas relações entre a estrutura e a arquitetura, considerando essas 6 relações que ele estabelece, que são a ornamentação na arquitetura, quando os aspectos estruturais são manipulados em virtude do aspecto visual, estrutura como ornamento, que também os aspectos estruturais são manipulados pelo visual, mas em detrimento da técnica, né? Em detrimento da resistência. Estrutura como arquitetura, onde ele fala que a estrutura tem um papel realmente dominante na arquitetura, distinguindo entre três tipos de arquitetura, de grandes vãos, edifícios muito altos e as estruturas dobráveis, no caso, que podem ser relocadas. Estrutura como gerador de formas, de uma forma mais harmoniosa. Estrutura aceita, também, onde a estrutura se torna realmente sensorial. E a estrutura ignorada, como no caso de Daniel Libeskind, né? São estruturas muito complexas, que em detrimento total da economia e da racionalização da estrutura. E aí, partindo para a parte de ensino, voltando para Hélio Costa Lima, da UFPB, onde no projetado de 2003, ele fala sobre as entradas no processo de projeto dos alunos. E aí ele identifica que haveria, no caso, como crítica, o plantismo, que seria a entrada pela função, forma e técnica, e o formismo, onde seria forma, função e técnica. E aí nessa crítica ele embasa tudo isso, também de acordo com o Chon, sobre o estudante e o ensino de projeto, a questão do aprender fazendo, que o professor tem que dar essa proposta didática para estabelecer esses fios condutores durante todo o processo, e que os currículos de arquitetura não estavam garantindo isso tudo, gerando assim
uma didática e uma fragmentação do que tinha em torno do processo de projeto dentro do ateliê. E aí, vamos para a apresentação da disciplina que eu avaliei. Foi a disciplina de Projeto de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo 4, que está dentro do perfil curricular 01112 de 2010, do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFPE, cujo tema foi renovação, a mesma imagem de Malu de ontem, que tem uma carga horária de 75 horas, complementadas pelo SEGNO e pelo CODA, que são as avaliações, né, durante a disciplina de projeto. E aqui está a estrutura pedagógica do CAL, né, da UFPE, onde eu analisei, no caso, o segundo ano. Eu acompanhei lá, na verdade, um ano de disciplina, que foi o terceiro e o quarto período, porque eles são integrados, né? O aluno começa analisando a área, escolhendo terreno, todo aquele processo para depois só desenvolver o projeto, que foi no quarto período. Nesse trabalho, eu só analisei o quarto período. E aí, como mais também assim dentro da parte de ensino de projeto de ateliê, a gente montou vários roteiros de análise das duas disciplinas, que também foram aplicados na UFRN e que começou como análise do plano de curso, onde ele determina como objetivo principal desenvolver essas habilidades e as competências dos alunos em torno da renovação, que era o tema do ano letivo. Dentro desse plano de curso, a gente pode elencar alguns em relação à concepção estrutural, que são os dois de Xing, né? Como técnicas construtivas ilustradas, arquitetura, forma e espaço e ordem, e sistemas estruturais de Enio. E aí, complementando esse plano de curso, a gente tem mais dois planos de curso, que são o plano de curso do SEGNO, que é a avaliação parcial, que foi nesse ano, entre a terceira e a quarta semana, no caso, entre o terceiro e o quarto módulo, e o CODA, que foi no final do período letivo. E aqui começando a parte de observação da disciplina. Essa foi a aula que estava prevista no plano de curso, e a aula de... Eita, calma, depois eu volto. Essa foi a aula da concepção estrutural e a estrutura da edificação, que já estava prevista. E, seguindo o roteiro, a gente viu que a sala era ampla também, como o Malu falou ontem, a gente tem um grande espaço lá dentro da UFPE, apesar de brigar muito por ele. E proporcionou várias atividades entre os alunos, assim, eles não ficavam muito presos ou só usar a prancheta, ou só usar o computador. Vários desenhos foram feitos também na lousa. E é isso. E nessa aula também, voltando só um pouquinho, os professores trouxeram vários livros para a consulta dos alunos, vários livros que a gente já está cansado de ver. E aqui também, como observação da disciplina, eu identifiquei que teve realmente um incentivo ao desenho à mão livre. Eles não ficaram presos só à planta, como o Hélio tinha dito na sua crítica em 2003. E houve sim uma inserção da modulação, principalmente nos projetos de edifícios verticais. Nessa observação também eu percebi que houve uma mudança na estratégia de projeto durante os assessoramentos. Alguns dos alunos começaram pela planta, mas mudaram, de acordo com cada assessoramento, mudaram sua estratégia, fazendo cortes, fazendo perspectivas, fazendo maquetes. E aí, eles também foram cobrados em alguns detalhes construtivos, mesmo que esquemáticos. E aqui foi uma das conversas que a gente teve durante, eu acho que foi a terceira semana, que um dos alunos fez várias perguntas sobre o ETFE também, um novo sistema construtivo, como é que faz a coberta, qual era o detalhe que ele iria usar. E um dos professores fez vários desenhos. E aqui também, chegando já na parte de avaliação, da observação dessa avaliação, teve a discussão, foi organizado no SEGNO, que a discussão seria em grupo, que eram cerca de 10 grupos,
porque lá ingressam 50 alunos. E para que todos os alunos pudessem ser assessorados. E no CODA, vários alunos também apresentaram essa modelagem 3D da estrutura. E aí, passando para a parte de aplicação do questionário, eu cheguei a aplicar um questionário no final da disciplina. Foram, no total, 10 perguntas de múltipla escolha e uma discursiva. E aqui a gente vê que metade dos alunos reconheceu ter escolhido o sistema construtivo. Porém, e que um pouco mais da metade achou favorável ou muito favorável a questão do sistema construtivo escolhido dentro do processo de projeto. E aí, perguntei também como é que eles avaliariam essa concepção estrutural vinculada à concepção projetual. E metade deles achou muito bom e metade achou ruim. Então, fiquei um pouco na dúvida também em relação a esse quesito. Sim, quem considerou, se um aluno tinha considerado o sistema construtivo, o sistema estrutural, durante o processo de projeto. E aí mais da metade deles afirmou que só realmente pensou na estrutura depois de definir os espaços. E na última questão, na questão discursiva, a gente vê que tanto os alunos quanto os professores entendem que a concepção estrutural realmente tem que fazer parte do processo de projeto, tem que fazer parte desde o início do desenvolvimento do projeto. E uma questão também que um dos professores levantou é a questão cultural, que o sistema construtivo escolhido pelos alunos, em boa parte, é o que ele vê na cidade, como também a gente acabou de ver aqui, é o que ele fotografa, o que ele pode chegar lá, pode desenhar, o que ele pode tocar. E aqui passando para a análise dos projetos selecionados. Como nem todos os alunos disponibilizaram o projeto, eu escolhi fazer a mesma quantidade de projetos analisados da UFRN. Então, foram 10 projetos analisados, todos apresentaram a estrutura, pelo menos na planta baixa. 6 deles apresentaram a estrutura nos cortes nas fachadas e nos detalhes. E apenas um projeto considerou a estrutura desde o início, como um princípio condutor mesmo, como Lawson explica. E todos os projetos analisados utilizaram uma modulação. Então, como eram todos de edifícios verticais, foi importante identificar que todos eles utilizaram uma modulação. E aí, passando para a parte de McDonald's, como tinha comentado antes, a gente identificou que foram 6 projetos que a gente pode relacionar ele com uma estrutura como gerador de forma. É harmoniosa, mas não é o interesse principal da arquitetura. Exato. E aí, a estrutura como ornamento, que foram 3 dos projetos analisados, onde o aspecto dos elementos estruturais são realmente manipulados. Aí mais 2. E o último que foi com o que a gente considerou como estrutura, como arquitetura, né? Onde a gente tem problemas estruturais a serem resolvidos. Nesse caso aí, a aluna considerou vários blocos. Então, cada unidade era um bloco estrutural. E ela considerou uma modulação de 1,5 metro, 1,5 metro mais ou menos, e aí passou a desenvolver, né, o edifício. E aqui, uma análise geral da disciplina, já finalizando. A gente viu que o plano de curso era realmente adequado, mas que os alunos perdem um pouco a continuidade quando fala em módulos. Uma semana de projeto intenso, aí para em uma semana de projeto intenso no próximo mês só. Que a quantidade de restrições, ou seja, a independência do aluno de poder escolher entre o material, o terreno, o equipamento urbano que
que vai ser colocado no seu projeto foi muito positivo. Os alunos realmente motivou os alunos a buscarem novos sistemas construtivos. E reconheci também uma postura crítica deles em relação à concepção estrutural no processo de projeto. A utilização da modulação também, por ser projetos verticais, foi muito positivo em relação ao ensino. E o resultado desse incentivo dos professores desde o início foram os projetos analisados, né? A gente não teve nenhum dos projetos considerados como uma estrutura totalmente ignorada ou algo do tipo. E aí, considerações finais. A formação, primeiramente, vale ressaltar, a formação na UFPE hoje, ela é essencialmente qualitativa. Como o Malu falou ontem, a gente tem todas as disciplinas de tectônica. Essa lógica da modulação é realmente importante por conta dessa economia e racionalização construtiva. E a dificuldade de escolha dos alunos do material construtivo, do sistema estrutural que eles iriam usar no projeto, foi principalmente porque eram alunos do quarto período, alunos realmente com pouca experiência de projeto, só tinham passado por uma disciplina de projeto, que seria, no caso, o segundo período. E essa possibilidade de escolha também foi realmente um incentivo para que eles buscassem, pesquisassem mais. A questão cultural, como eu falei anteriormente. A postura dos professores foi muito importante nesse aspecto, incentivando o desenho ao mão livre. Eles diziam muito, quanto mais você desenhar, mais o projeto vai lhe fazer perguntas, mais a estrutura mais você vai ter que decidir coisas sobre a estrutura. E a vontade e a pesquisa do conhecimento de diferentes materiais construtivos são características realmente importantes no ensino, que é um pouco daquilo que a experiência de projeto, a experiência de construção é realmente importante dentro do ateliê, que realmente é necessário um professor que tenha essa experiência de campo, tenha experiência de projetar. E é isso. Obrigada. Então, agora eu convido o citado Hélio Costa Lima para apresentar o trabalho ateliê inaugural do curso de arquitetura da UNILA, Valiosas Lições da Precariedade. Boa tarde. Eu estou um bocado contente de estar aqui nesse encontro, porque para mim ele foi assim, uma oportunidade de ver o estado da arte, do ensino de projeto, né, ensino de estruturas, mas principalmente o ensino de projeto na escola de arquitetura. Eu sei que aqui temos todos uma identidade, né? Então é um lugar fácil assim da gente chegar a um consenso. Eu vi que basicamente o que ocorre aqui é um consenso sobre procedimentos, sobre formas que são, digamos, é bom porque deu aí um flash, né? Então, assim, esse aqui é o melhor lugar do mundo para falar disso, né? Mas eu queria dizer o seguinte, essa experiência, ela não vai trazer nada, absolutamente nada, eu fiz esse preâmbulo exatamente por causa disso, que acrescenta o que já foi dito aqui, e dito de forma muito esclarecedora e interessante por todos, né, os que se manifestaram nas apresentações e nas intervenções. Então, essa experiência talvez seja mais interessante, não pelo produto dela, que realmente não tem nenhuma novidade, nem acrescenta nada, o que a gente já sabe, né, mas pela situação vivida, né, e pela situação em que ela ocorreu. E eu preciso fazer agora um pequeno históricozinho do que aconteceu. Bom, como a citação da Camila vai me facilitar, porque já desde que eu comecei no ensino de arquitetura, que eu tenho essa preocupação, né, de não separar forma e estrutura. É algo que eu não consigo conceber nem para um exercício assim, teórico sobre a questão da forma. Tá? Então, desde muito inicialmente, minhas experiências como docente,
que eu pratico essa coisa do uso de modelos, né, do uso do exercício com as mãos, né, que hoje, inclusive, tem alguns avanços, né, algumas experiências de neurocientistas e fisiologistas que corroboram a importância disso, não só para a apreensão material dos fenômenos, mas para o próprio desenvolvimento da criatividade, né, do desenvolvimento dos mecanismos, digamos assim, cognitivos, cerebrais e tal, que precisam ser desenvolvidos para uma intervenção material, para uma transformação material de qualquer coisa. E a arquitetura basicamente é isso, a transformação material do mundo. Né? Então, isso aqui apenas é uma confirmação disso, e o que é interessante é que essa nossa aliada aí à precariedade vai trazer de interessante. Né? Primeiro é a confirmação dessa coisa do efetivo, do exercício, a entrada pelo diálogo mão-cérebro. Né? Segundo, e um pouco, isso eu fiquei contente que tivesse acontecido aqui em outras intervenções, alguma questão sobre, digamos, um mito da máquina. O Pompeia falou isso, né? Há coisas que se diz hoje, é interessante porque os programas e os softwares estão trazendo geometrias antes impossíveis. Isso é uma coisa absurda, isso é uma fantasia. Né? Pode ser um facilitador, mas jamais um criador de situações novas, né? Em termos de geometria, em termos de arquitetura e tal. Então é uma ferramenta potente, né? Potencializa os processos de projeto e de materialização da arquitetura, né? O Rubinho agora está vindo mais nesse campo, de que propriamente do processo conceptivo. Né? Então, eu queria só o seguinte, eu estava já no final, não de carreira, porque eu não estou aposentado ainda, mas eu me aposentei da universidade, né? E não me aposentei como arquiteto, e então da Universidade Federal da Paraíba, no ano de 2012. E nesse mesmo ano, ocorreu um concurso, né, para professores visitantes do a ser inaugurado curso de arquitetura da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, que é uma proposta muito interessante, muito atraente. De universidade, me desculpem, só um minuto, estou ficando um pouco. De universidade internacional, né, com um propósito de integração cultural, política da América Latina e tal. Fiquei extremamente atraído por isso, eu gosto muito de aventuras e principalmente do cosmopolitismo, né, de tudo aquilo que incentive as relações interculturais e tal. Então, me mandei para lá, li aquela proposta maravilhosa, mas quando eu chego, então, encontro uma situação de absoluta precariedade, né? 50 estudantes, muitos dos quais não tinham ido para fazer arquitetura, foram alocados porque eles vieram de diversos países, né, diferentes, é um tipo de perfil social, socioeconômico muito particular, porque eles vieram muito mais atraídos por uma bolsa, que a universidade é uma universidade de regime integral, né, uma bolsa na época equivalente a R$500, e mais uma ajuda de custo de manutenção, hospedagem, etc. Então, é um perfil socioeconômico muito particular, né, de classe média, de baixa renda média, né, e também sem nenhuma cultura arquitetônica pregressa, né, que, digamos, é mais fácil para pessoas que têm acesso a viagens e tal, de adquirir livros e oportunidades de viajar, etc., de ver o mundo. Né? São pessoas de um universo muito restrito, pessoas vindas, muitos deles, do campo, né? Ou de subúrbios, ou de pequenas cidades, né? E com um universo bastante restrito. Não quero dizer que não é rico, é restrito. Tá? E então o que encontramos foi isso. Primeiro, eu fiz um concurso para professor de projeto, e quando chegou lá, não há. O curso tinha sido fundado por decreto, sem projetos pedagógicos, sem professores e sem alunos, porque muitos deles foram, digamos, por excesso de demanda em determinados setores, sobretudo a engenharia, né, que foi o mais demandado, eles foram a contragosto relocados na arquitetura. Iniciar um processo nessas condições é
altamente saborada, né? Gente desmotivada, gente querendo ver o circo pegar fogo, etc, etc. Bom, e essa situação, materialmente, nada. Essas mesas, né, de escola convencional, tal, de aulas expositivas e tal, e um desafio que seria fazer um curso de estudos da forma. A ementa tragada de um curso tradicional de Universidade Federal, talvez copiado na internet e tal, uma ementa convencional. Estudo da forma completamente alienado da estrutura, né? E de outras questões. Né? E, bom, para minhas convicções já consolidadas, firmadas há muito tempo, isso era um verdadeiro, como dizer assim, uma afronta. Né? Mas quando passou o choque, né, dessa coisa de encontrar essa situação, né, muitos estudantes com pouco motivados para a coisa da arquitetura, uns por não saber absolutamente do que se tratava, e outros porque estavam ali a contragosto, né? Então, foi chocante, né? Então, passado esse momento de choque, eu entendi, quer dizer, eu percebi que isso poderia ser, essa precariedade toda poderia ser um aliado, porque me dava, então, a possibilidade de ter um grau de liberdade que eu não teria em outras condições. Se tivesse uma estrutura de curso já definida, uma filosofia a ser seguida, etc. Né? Então, eu podia fazer o que eu quisesse. Eu comecei a fazer o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer. Isso aqui só para dar uma ideia da situação, né, que se fazia, o espaço de trabalho extremamente restrito, nem sequer mesas grandes de trabalho se tinha, nenhuma ferramenta. Eu até dimensionei uma maquetaria e também outros instrumentos também mais modernos, né, eletrônicos e tal, de cortes, próteres, etc, mas que jamais foram comprados, quer dizer, pelo menos enquanto eu estava lá. Né? Então, a situação foi o tempo todo essa de artesanato absoluto, né, improvisação, e isso aqui já foi um avanço, porque eu insisti tanto com eles que a construtora que estava construindo o campus fez lá umas mesas com restos de forma e pedaços de... realmente restos, né? Então, mas isso foi uma conquista tão grande, isso foi esse momento aí de passagem, né, dessa adaptação foi um upgrade extraordinário, né? Isso trouxe realmente muita adesão, né, dos estudantes para o caso. Outra coisa que é importante, eu já trabalhei, essa segunda vez que trabalho com turmas, primeira turma de curso, é um negócio muito interessante. Toda primeira turma deseja que o curso dê certo. Então, a gente já tem um aliado nisso também, né, que é a motivação deles. E a outra, né, é que eles, em função da renda, né, dos limites de renda, dos limites de renda e do próprio fato de que o curso, a universidade, não tinha equipamento, né, então, as máquinas intervieram um pouco. Eu não tive muito trabalho, viu, Pompeia, de convencê-los a trabalhar com as mãos, porque praticamente era o que nos restava, né? Não tinha como não ser. Né? Então, mas a gente vai chegar lá, porque pouco a pouco a máquina vai entrando e vai atrapalhando. Né? A máquina que é um grande aliado, não tem nenhum preconceito e tal, mas em determinados momentos do curso, e em determinados momentos históricos, isso é uma coisa que eu quero levar para o debate, porque é bastante complexo para, agora em 5 minutos, acho que está 1 minuto ali, né, a gente desenvolver, mas é que, de fato, né, essa questão de apreensão material do mundo, né, e a coisa da virtualidade no processo de criação de objetos que serão materializados. Né? Então, vamos prosseguir. Só para chamar a atenção, por exemplo, isso aqui é uma máquina de cortar isopor, que foi improvisada por eles lá, com pilhas de celular, coisas do tipo e tal. Pessoas muito criativas. Aliás, eu consegui notar que os oriundos do campo são os mais hábeis com as mãos. Tem casos aí que eu vou ao longo relatar, porque isso me chamou a atenção também para, talvez, vieses, possibilidades digamos, de pesquisar, de explorar questões antropológicas relativas às culturas, porque eles são oriundos de diversas culturas diferentes, né, no produto. Isso é um pouco do ambiente do ateliê, funcionando num dos seus melhores momentos, porque depois vai ficando menos bom. E os primeiros momentos, claro,
como foi dito aqui pelos colegas do Paraná, a folha de papel é o que a gente tinha, né? Em termos de material barato, à mão, a ser usado e tão plástico como qualquer um outro, como todos nós sabemos, né? E capaz de proporcionar uma primeira, digamos, uma sedução, digamos assim, inicial, porque se você não seduz inicialmente, já inclusive pessoas que estavam resistentes a que a coisa até desse certo, a gente começa então a trabalhar. Aqui eu lembro agora da intervenção da Maria Amélia, se não me engano, que fala de exercícios integrais de arquitetura. Isso também é uma coisa buscada, né? Dizer, não, estudo da forma, estudo da estrutura aqui e tal. Mas o ambiente, a locação desse objeto, né? A escala humana, como vários outros mostraram aqui, né? Isso, o uso disso como é importante nesse momento. Esse aqui é um trabalho de uma menina, não lembro a nacionalidade dela, mas o nome sim, Anitica, que era uma das que iriam para o curso de engenharia. Ela não desistiu da engenharia, eu até lamentei, né, que ela não tivesse se mantido na arquitetura. Muito criativa ela. Acho que aqui tem uma imagem. Não. Um outro tentando assim, assimilar a usos possíveis, né, dessas estruturas. Aqui é um exemplo de um caso, o trabalho, inclusive, plasticamente não é grandes coisas, mas a questão da discussão sobre o locus, né, sobre o lugar, né, a participação do objeto e do objeto com o lugar. Essa moça também muito criativa, veremos um outro trabalho dela, a Maitê, é uma equatoriana que vem da área de faz aqueles chapéus Panamá, né, de palha e tal, e os trabalhos dela tinham muito disso, de tessitura, e era muito nessa direção. E ela faz essa primeira proposta, que foi criticada, e depois abre-se um espaço para estudos sobre os paisagistas, né? O Lemarque, sobretudo, e tal. E logo depois, essa outra proposta, aqui bem mais interessante, né? Onde torna os caminhos, coisas mais, percursos mais ricos, né? Agradáveis, de que é simplesmente ligações entre partes do objeto e outra. Esse aqui é um trabalho do Paul, esqueço agora o sobrenome dele. Esse menino é um boliviano do campo, e cujo primeiro contato com ele foi interessante, em exercícios de desenho, para saber o que eles podiam desenhar. No primeiro momento, eu pedi, desenhe o lugar de onde vocês vieram. Né? E ele não fez nada. Depois chegou muito humildemente e falou, professor, lá onde eu moro não tem nada. Eu falei, mas como assim? Aí ele me situou, um rapaz do campo, né? Do campo mesmo. Eu falei, bom, mas tem sempre, né? Tem montanhas, tem vegetação, etc e tal. E esse rapaz foi se mostrando um hábil, ele que foi o criador da máquina de cortar isopor lá. Né? Eu vou passar rapidamente, porque o tempo acabou, até porque não tem grandes novidades em termos de... Né? Essa é daquela equatoriana que eu falei, a história do tecer, né? Muito forte na cultura dela. Esse é advém de um japonês, de um Nisei ou um Nunsei, né? Mas um descendente de japonês. Eu acho curioso como isso é impregnado, né? Gostaria até de aprofundar um pouco mais sobre isso. E esse aqui também é um caso interessante. Quando a máquina começa a penetrar, essa é uma menina muito, a Denise Winkler, ela é muito dedicada, muito competente também, mas, e a tal ponto que ela própria adquiriu o domínio, né, sobre esses modeladores mais simples, né, de modelagem virtual, e me pediu então para fazer um trabalho, desenvolver um trabalho que já seria um trabalho com paraboloides hiperbólicos, ela pediu para desenvolver virtualmente. Eu falei, resisti, mas vi que não tinha jeito, tá legal, então tu faz virtualmente, mas tu vai fazer um modelo. E está aí a distância, né, entre intenção e gesto. Na máquina tudo vai. Fisicamente ela tentou várias estratégias para botar isso em pé e não conseguiu.
E foi uma coisa interessante porque isso foi utilizado para mostrar que, olha, a máquina você opera depois que você tem, né, é como o literato, não é como chama desses de texto, né, um programa de edição que vai fazer um literato. Operar bem isso depois que tiver o domínio, né, no caso, da materialidade. Esse é um trabalho apenas para terminar. Assim, esse também só comentário finalzinho, que como é gratificante, porque esse é o trabalho de recuperação de um aluno muito fraquinho, que tinha nota tão fraca, precisou fazer um trabalho de recuperação. E ele ainda produziu essa peça muito interessante, né, a partir, então, de trabalho com abóbadas, com superfícies curvas e tal. Então é isso, eu estou muito mais interessado no debate que pode vir depois do que propriamente naquilo que foi apresentado aqui. Obrigado. Eu gostaria de chamar os autores dos outros trabalhos para compor a mesa. Eles logo partem, você desenha, eu faço a maquete, né? Mas quando a gente percebe que isso está acontecendo, a gente faz algumas intervenções no sentido de solicitar que, olha, nesse momento está cedo para você escolher em função, né, de um certo talento que você tenha. Talvez seja justamente o momento de você tentar deixar um pouquinho o seu talento de lado e procurar desenvolver uma outra área em que você ainda não domina tanto. Mas isso na medida em que a gente está presente ali também, né? Porque eles fazem muitas tarefas em casa, e aí ali a gente não tem controle. Mas a gente percebe nas orientações de projeto que isso pode realmente acontecer e a gente tenta intervir quando é possível. No caso que eu analisei na UFPE, na verdade, os projetos foram todos individuais. Na penúltima semana na última semana foi só que eles organizaram do jeito que cada professor passasse entre os grupos. Em relação a isso, na UFPE, como um todo, os períodos ímpares são em grupo, que são as análises urbanas. E os pares, que são o desenvolvimento do projeto, são todos individuais. Meu nome é César Bonarotti, eu sou da UEL, Engenheiro Civil, e leciono sobre Sistema Estrutural para Arquitetura. Só queria comentar algumas coisas aqui, questão do que foi apresentado aí, né? A questão que o ensino de projeto é o carro-chefe dos cursos de arquitetura, né? Eu concordo com isso de certa forma, e tento trabalhar em cima dessa ideia também. Foi elaborado, eu pergunto se foi elaborado um questionário, num dos trabalhos eu vi que foi, para prospectar a questão da aprendizagem dos alunos, né? Quer dizer, eu senti que tem muita coisa de observação do que está acontecendo, mas talvez fosse interessante que alguns fizessem questionários e aplicassem isso para tentar medir um pouco mais, né, essa questão do que está acontecendo com os experimentos aí, né? Uma coisa também legal que a Camila falou, que quanto mais o aluno desenha, esse desenho, né, o projeto começa a perguntar, quer dizer, passa a fazer perguntas, né, quer dizer, isso é uma coisa do próprio processo de projetar, né, que achei legal isso. E para terminar, não separar a forma da estrutura na concepção do projeto. Agora, nesse último trabalho apresentado, eu queria perguntar para o Hélio, né? Como é que foi, o que você passou de tarefa para o aluno fazer? Qual que era, né? Foram vários estudos feitos aí, né? Por sinal, coisas sofisticadas, né? Como é que foi o processo? Olha, anteriormente a isso, houve uma instrumentação em geometria construtiva,
composições no plano, composições volumétricas e tal, quer dizer, isso é uma coisa muito misturada, porque esse primeiro exercício que eu mostrei, ele foi feito na primeira semana, foi o primeiro impacto esse com os papéis, foi para seduzi-los mesmo. Não tinha condição absolutamente de fazer nenhum trabalho, por exemplo, sobre o plano, porque não tinha nem sequer uma mesa para se desenhar, né? Então foram coisas que foram totalmente improvisadas, algumas que normalmente viriam depois foram antecipadas, né? Mas o fluxo normal seria estudos no plano, composições no plano, geometria, né? Um pouco meio como essa exposição que foi feita, desculpa, Pompeia, né? Mostra primeiro como a geometria ela pode ser dinâmica no próprio plano, né? E depois a gente vai puxando para o espaço e tal, até que chega, então, nesses exercícios, digamos, de arquitetura, de estruturas arquitetônicas, que eu chamo, né? Esses aí tinham o seguinte desafio, que eu considero que é o desafio básico da arquitetura. Só que, e essa aqui, digamos, a minha colocação, e que já foi defendida por outros aqui. Primeiro, exercícios integrais de arquitetura, logo, né? Ficar guardando isso para depois, porque algo, uma caixa preta, é uma coisa inexpugnável e muito complexa, e que tem as componentes sociais e socioeconômicas, e que só lá adiante, depois da maturidade é que você vai chegar, isso eu sou totalmente contra, porque você tem a obrigação de antecipar, é para isso que eles estão ali, né? Com esse objetivo, né? E que você pode, e aí é que está, talvez o que nos desafia mais, é de que maneira você pode e deve, né, dosar a complexidade, né? Então, nesse caso aí, em vez de criar uma situação disso, está descrito no texto escrito, né? Em vez de fazer o desafio ser uma situação, digamos, funcional, do tipo identificada com um espaço desportivo, né, ou uma outra coisa qualquer, né, foi o de meramente cobrir um espaço que foi dividido em grupos, né, por diferentes desafios, né, e no caso 2 desafios, um de cobrir um paralelepípedo, né, e um cilindro, né, um pequeno cilindro. Isso é materializado por duas tampas de embalagem de plástico que eu consegui numa loja próxima lá, né, que sendo de acetato e transparente, daria um pouco essa alusão de que é um espaço a ser coberto. Ou seja, a estrutura, ela pode até tocar aquele limite, mas ela não pode ultrapassar aquele limite. E essas estruturas foram desenvolvidas com esse objetivo, né, cobrir um determinado espaço. Sim, desculpa, só para complementar, uma instrumentação também anterior nos sistemas estruturais, seguindo a tipologia de Engel e outras contribuições aqui de autores brasileiros nesse campo que a gente conhece muito bem. Em relação ao questionário, na verdade, ele teve muito mais perguntas do que essa. Eu fiz, inclusive, questionários e uma entrevista com os professores, falando sobre o processo de projeto deles. Assim, uma certa dificuldade com os alunos, porque às vezes eles estão um pouco inexperientes ainda, não entendem realmente essa parte de processo do projeto, o que é, o que foi. Não, às vezes não sabem nem responder o momento que fez o quê, e aí é um pouco complicado. Mas, pela avaliação no trabalho completo, na dissertação, tem muito mais do que eu apresentei hoje, então posso disponibilizar. Só para falar sobre o questionário também, nosso trabalho, o perfil não foi a esmo, não. A gente aplicou o questionário, no artigo escrito tem o questionário que foi aplicado e o tratamento de dados do questionário com as respostas que foram dadas. Mas aqui a gente resolveu apresentar bem sucintamente, até pelo tempo. Boa tarde a todos. Giuseppe, eu sou arquiteto, professor de estruturas da Unip, é uma universidade particular lá de João Pessoa, na Paraíba. Fui aluno do professor Hélio, da professora Germana, que também está aqui. Eu fui aluno no final da década de 90 e começo do século XXI, começo do século XXI, enfim. E nessa época existia uma grande resistência dos professores em relação ao CAD, né? Então todos os professores lá da UFPB ficavam tentando forçar para que os alunos não
entrassem nessa do CAD, porque, enfim, a mão ainda era... E hoje, como professor, essa resistência hoje dos professores está em relação ao BIM, que já é o nosso... já é neto do CAD, né, eu diria assim. Eu queria que os professores, especialmente o professor Hélio também, como a gente utilizar essa ferramenta, que eu acho que é importantíssima hoje, né, até mesmo no ensino, né, ao nosso favor, e não ficar apenas, vamos voltar lá para o traço, porque o traço é isso, né. Enfim, como utilizar essa ferramenta tão importante hoje, que é o BIM, né, no processo de aprendizado também de estruturas, de projeto, enfim. Eu acho que tem dois momentos, acho que na verdade até muito mais que dois momentos, mas eu acho que dois são muito claros em qualquer processo de aprendizagem, principalmente dentro de uma escola de arquitetura. Você está tratando de um ensino de materialidade, então você não pode iniciar pela questão imaterial, né? Você não pode, eu acredito que não se pode iniciar uma discussão projetual nos anos iniciais a partir da virtualidade da própria arquitetura, apesar do que nos anos finais, na prática profissional e nas incorporações tecnológicas que essa prática vai tendo no decorrer da vida, vai ser incorporada essas questões de virtualidade. Mas eu acho que muito mais as discussões a respeito da questão da materialidade, da mão na massa, do saber, do fazer, está muito nesse sentido das séries iniciais e dessa percepção inicial de estruturação, do entendimento de estruturação do edifício. Até pelos próprios, acho que pelos trabalhos que foram apresentados até agora de séries iniciais, até para entender o que é estruturar. Eu acho que é uma questão que ainda é uma caixa preta dentro da cabeça dos alunos, o que é estruturar um edifício e as possibilidades de estruturação. Então, eu acho que o BIM, ele vai ser... é um caminho quase que sem volta nessa questão tecnológica, de incorporação dessas questões tecnológicas. Teve resistência no CAD, depois as modelagens digitais, o BIM, essas parametrizações, Grasshopper, etc. A gente caminha para isso, mas eu acho que a questão é que naquele momento inicial, o aluno tem que lidar com algum tipo de materialidade, porque ele vai lidar, no final, a arquitetura é um objeto material, ela vai existir no espaço com condicionantes reais de execução e que, ainda que se tenha questões cada vez mais sofisticadas tecnológicas ligadas a isso, ainda é através da mão do homem que ela é produzida. Então a gente não pode esquecer dessas questões e fazer essa instrumentalização no começo. Então acho que tem momentos de inserção tecnológica dentro do curso. Bom, eu basicamente concordo assim, que na iniciação é fundamental, né? Mas hoje eu já vejo que até mais do que a iniciação. Hoje eu diria assim, na iniciação é fundamental para mostrar que nunca deve ser abandonado. Eu acho que as ferramentas computacionais, os programas, os softwares são ferramentas incríveis, fundamental, trabalhe com elas, né? Continuo trabalhando com material, né? Sou um técnico, sou um arquiteto construtor, né? Sempre lutei por essa abordagem tectônica na escola de arquitetura, desde muito cedo, você foi meu aluno, sabe disso, né? E não sei fazer de outra maneira também, até por limitação, eu diria, né? Eu tenho essa convicção. Agora, eu estou encantado com duas leituras, ou dois autores, né, sobre essa questão da mão. Eu acho que muitos aqui devem conhecer. O Richard Sennett, que é um filósofo, ele trabalha sobre essa questão da mão, especialmente num livro chamado O Artífice, The Craftsman. Tem traduzido em língua portuguesa. E o outro, para mim, tanto o Sennett é de 94, quanto esse outro que eu vou citar agora, que para minha surpresa é de 94, 95 também, que eu agora estou conhecendo, que é o Palasma. O primeiro nome dele Juhani Palasma, não é isso? É Os Olhos da Pele. É a obra dele que trata essa questão. Ele fala, por exemplo, de pesquisas de neurocientistas atuais, quer dizer, da década de 90 para cá, que mostram a importância do tato, né? E o tato, para ele estende a pele, ele diz, inclusive, todos os outros sentidos, inclusive a visão,
nada mais são do que especializações da pele, né? O olfato, tudo é contato com a pele. E a própria visão. É uma excitação dessa pele especial, que é a visão, uma excitação feita pela luz, né? Que leva o cérebro a interpretar e aprender as imagens, né? Então, eu acho isso uma leitura fundamental até para isso. Inclusive, isso foi movido por essa constatação, que é de nós todos, né? Que é do momento atual, estava falando com o Paulo, que o momento histórico não é muito favorável a gente a convencer do trabalho com a mão, né? Eu também não acredito em convencimento, eu acredito em sedução, em levar experiências que apaixonem as pessoas. A posição nunca vai resolver essas coisas. Eu acho que o momento é desfavorável pelo seguinte, porque há uma sedução das máquinas e, sobretudo, a sedução da imagem. O Palasma ele fala de uma sociedade que valoriza o visual e o virtual em detrimento do material, né? Da apreensão material do mundo. Então, é uma leitura fundamental para nós, ele, inclusive, é arquiteto dinamarquês, né? Ele tem uma perspectiva dessa coisa da arquitetura como uma coisa dos sentidos, né? Como poesia, como coisa que mexe com os sentidos, né? Seria isso, quer dizer, resumindo, eu vejo muito, quer dizer, fundamental na iniciação, né? E sempre, e uma vez que na iniciação a pessoa realmente compreenda que aquilo é fundamental para o desenvolvimento das habilidades, né, digamos, cognitivas necessárias à criação de objetos materiais, seja ele em que campo for, mas a gente está especificamente no de arquitetura, né? Isso é fundamental e jamais vai abandonar isso. Aliás, a nosso favor, nesse sentido, todos os escritórios mais festejados, arquitetos mais produtivos, aqui tivemos o Acaiaba, de mostrar como ele trabalha com modelos, com desenhos, e inclusive nas últimas imagens com ferramentas computacionais. Quer dizer, essas coisas, para quem trabalha com isso, são indissociáveis, jamais se abandonam, né? Todo mundo já dá tempo de se inscrever? Eu acho que só dá para ter mais um. Quer falar no meu lugar? Não. Bom, a gente tem visto claramente, né, que o uso de modelos é fundamental para a percepção, sentir com a mão, sentir com, né, todas as deformações, etc. E a gente tem no currículo uma série de etapas, né, em sistemas estruturais, resistências materiais, que a gente precisa vencer. Em algum momento, eu queria saber de vocês, né, em que momento é que se consegue fazer a interface do protótipo com a questão vamos dizer, matemática e do cálculo, e o quanto essa construção de protótipos foi capaz de interferir no currículo. No caso da Unila, é muito fácil responder no caso da Unila, porque essa experiência, ela fundamentou uma série de intervenções, no caso minhas, né, na construção do projeto pedagógico. O trabalho que seria apresentado hoje de manhã, que infelizmente não foi apresentado, por ausência dos autores, né, da Andréia e o outro, não sei o nome, seria já um reflexo disso, né, uma necessidade de se trazer as disciplinas de análise de arquitetura, né, que chama teoria e história, meio mal aplicado isso, mas de arquitetura analítica, por exemplo, para o universo dos estudantes latino-americanos, acabar com o eurocentrismo, né, e buscar as arquiteturas dos povos originais, né. Tem todos os sistemas estruturais, estão em todas as culturas, de uma maneira geral. Há privilégio de umas, né, na construção, por exemplo, algumas culturas utilizam a pedra, mas na cestaria dessa mesma cultura a gente vê superfícies ativas, né, vê estruturas de tensão, vê uma série de coisas e outros objetos, não necessariamente arquitetônicos, né? Então, isso seria uma das repercussões. A outra é isso, é trazer logo, isso eu não sei, francamente, se está sendo, de fato, praticado, porque eu não fiquei lá depois da experiência, eu fui professor visitante durante um ano só, né? Cumpri
essa experiência e saí. Por outras injunções também, eu não fui para lá para ficar. Já inicialmente não era o meu propósito ficar. Era uma experiência, era levar essa inquietação e de fato, em termos de proposição no programa do curso, houve alguma... trazer, por exemplo, essa coisa de articular teorias e histórias com a tecnologia, com a técnica, né? E com o projeto, com o ateliê. O ateliê como eixo é uma ênfase muito grande na experiência manual, nos laboratórios de modelos e protótipos, no canteiro, uma ênfase muito grande no canteiro experimental, mas que eu não sei se de fato está funcionando. Mas está escrito lá. Mas eu, pessoalmente, tenho assim Eu já participei de propostas escritas magníficas, mas que não se materializam. Né? Eu acho hoje muito mais problemático você criar o problema do material humano do que propriamente da proposta que você tem. Eu acho hoje muito mais fácil fazer um projeto de curso a partir do material humano que você tem do que buscar o material humano para uma ideia que você tem no papel e muitas vezes ela não é cumprida, né? Ela não é realizada. No nosso caso, a gente tem só uma pontezinha que a gente pode fazer, não sei se te responderia, né? Mas a gente, analisando tudo que aconteceu nesse experimento que a gente fez na disciplina do 8º período, quando foi colocado para a turma, né, que eles poderiam trabalhar com croquis, maquete ou representação ali, no caso digital, SketchUp, AutoCAD, a primeira que eles descartaram foi a maquete. Mas no nosso caso era por quê? Que é o que a gente vem analisando, que era a falta de tempo, é o perfil do nosso aluno lá. Só que a gente agora entende que, assim, agora fala assim, desde que a gente começou a fazer o artigo, o estudo, né, que a gente teve o resultado, que isso acho que pode ter sido um erro, né? Porque talvez se eles tivessem feito manual, acho que talvez isso teria criado outras expectativas, aguçado mais a criatividade. Só que toda vez que você dá a opção para o nosso aluno lá, ele sai fora do que gasta tempo, do que gasta dinheiro, que ele tem que comprar, ele tem que reunir. A gente tem um perfil de aluno lá, curso é noturno, e eles todos moram fora, praticamente ninguém mora na mesma cidade, então eles têm que se comunicar por e-mail, então é muito difícil, a gente não consegue reunir eles lá durante o dia e tal. E a gente está tentando fazer uma análise de tudo que a gente está vendo aqui, não sei se isso que eu vou falar talvez ajude até outros, né, principalmente de escolas particulares, como a gente vem, porque a gente também é responsável por disciplinas no início de curso. Então, eu sou responsável por desenho técnico, representação gráfica, projeto 1, projeto 4, conforto térmico, conforto lumínico, então eu faço um pouquinho de tudo dentro da faculdade. Né? E o César vem com plástica, com desenho artístico, né? Até sistemas estruturais em madeira e tal. Então, a gente faz um pouquinho de cada. Então, a gente já vem aqui, talvez, bolando alguma estratégia nova dentro desses trabalhos interdisciplinares que estão sendo implantados agora. Né? Então, a gente talvez nesses modelos, né, eu acho que não de cálculos, né? A gente não consegue talvez implantar isso lá no nosso perfil lá, mas os modelos, né, modelo reduzido, ou maquete, né, como a gente vem trabalhando, o modelo reduzido é muito mais exato na escala, né, muito mais fácil talvez de trabalhar essas questões de deformações, né, e como é que isso seria executado, né? A gente já vai tentar mudar isso nas nossas disciplinas. Já começou esse ano, mas a gente, talvez a partir das turmas de 2018, né? Eu agora, por exemplo, a turma que entrou esse ano, eu estou com desenho técnico. Desenho técnico e geométrico. Então, eu já estou tentando mudar um pouco do desenho geométrico tradicional, que eu vinha ensinando há 7 anos que eu estou lá, já tentando aplicar isso melhor. Aí ele vem com outra disciplina que a gente já tenta trabalhar as tensoestruturas, por exemplo, no caso que ela tinha explicado lá, que nós temos a mesma situação de alunos que nunca viram isso e que vão ver isso lá a partir do 5º período, né? E eu estou trabalhando agora no 3º período com P1, que eles não têm ideia de sistemas estruturais. Aí como é que eu faço com isso? Porque eu não posso também assumir de ensinar isso tudo ali. Né? Então talvez seriam as maquetes, né? os modelos ali que a gente teria que tentar mudar. Né? Com relação a que tu falaste, eu acho que eu sou do AutoCAD versão 10 ainda, para DOS. É que eu comecei novo, não é que seja tão velho assim. O que eu vejo é o seguinte, o que existe hoje, que está disponível em termos de
aplicativos, softwares, etc., equipamentos, inclusive. Eu acho que facilitou, primeiro, duas coisas. Acho que reduziu a mão de obra, tanto do profissional como do aluno. Né? Outra, facilitou a demonstração da viabilidade do conceito. Eu acho que, basicamente, são esses dois pontos aí. Por exemplo, a máquina de corte laser evita que o aluno fique lá, passe a madrugada toda cortando. Né? A impressora 3D evita que o aluno fique lá, precisa modelar uma área lá de uns metros quadrados, com base em módulos, que ele fique cortando módulos. Percebe? Por exemplo, na área de estruturas tem o Alcor, SAP e outros aí. SAP 2000, eu estou tendo 90, SAP 90. Então, essas situações assim, eles percebem, eles conseguem perceber os alunos. A gente diz, olha, a partir daqui, ele vai te pedir alguma coisa que tu ainda não tem. Então, vai lançar um partido lá. Ele vai entregar em 1 para 200. O CAD vai te pedir, vai pedir informações que ele ainda não dispõe. Tanto o aluno como um escritório profissional. Então, são essas situações que determinam, limitam o uso dos meios eletrônicos disponíveis. Eu acho que isso é uma coisa natural. O que reduziu, o tempo de projeto continua o mesmo. O que reduziu foi o tempo de documentação e demonstração de viabilidade. Acho que tanto na área acadêmica quanto na área profissional. Não sei se eu... Lá, os nossos alunos do terceiro período, eles têm metas para cumprir. A gente é muito exigente e a gente tem um programa que... Nós temos um site, e lá no site tem a ementa da matéria, tem todas as etapas que eles têm que cumprir, e os nossos alunos chegam no início com os computadores de ultimíssima geração, que eles são imediatamente aposentados, e os desenhos são todos feitos à mão. Os desenhos que eu mostrei aqui na apresentação, todos eles são desenhos manuais. É proibido, até o terceiro período, qualquer desenho feito em qualquer tecnologia computacional. E eles resistem um pouco no início, mas depois eles sabem que tem que cumprir todas essas etapas, fazer todos os desenhos à mão. Depois eles começam fazendo as maquetes em escala de 1 para 200, depois 1 para 100, 1 para 50. Eventualmente, nos detalhes tectônicos, a gente exige que seja feito numa escala adequada, que eles consigam compreender exatamente o que está acontecendo. Agora, tem etapas realmente para cumprir, a gente não deixa nada para escolha. O que você quer fazer? Não, tem que fazer o desenho, tem que fazer os diagramas de conceito, tem que fazer a maquete, naquelas escalas todas. Eles ficam bem cansados, assim, mas a gente é muito exigente. Obrigada, Misa. A gente vai ter que encerrar, infelizmente, mas a gente convida vocês a continuarem discutindo no café rapidinho, tá? Vai ver se mais rápido agora, porque em seguida a gente tem uma nova sessão de trabalho.